Olá, é um prazer estar com você novamente aqui no canal da Revista Acordes, que pertence ao Núcleo de Estudos de Diversidade, o Núcleo de Estudos, perdão, de História Social da cidade, coordenado pela professora Ivone Dias Avelino, e esse canal está vinculado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir novamente o professor doutor Bruno Miranda Braga. E nesse momento eu vou fazer, então, a sua breve apresentação. O professor Bruno, ele é graduado em História pelo Centro Universitário do Norte, graduado em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas, possui especialização em estudos amazônicos pela Universidade de Brasília, realizou mestrado em História pela Universidade Federal do Amazonas e o doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor Bruno, é um prazer estar com o senhor novamente. Eu penso que deve ser terceira palestra, eu acho, que o senhor realiza aqui conosco, sempre muito bem recomendado pelas pessoas, né, que assistiram, e hoje o senhor, então, vai nos apresentar mais um tema relacionado à sua área de pesquisa. Sinta-se à vontade e, de antemão, eu já lhe agradeço por ter reservado esse espaço aqui conosco. Primeiramente, agradeço ao professor Dr. Francisco Ribeiro pela acolhida e convite. É sempre um prazer estar aqui, estarmos juntos conversando. Mando um abraço também para a professora Ivone Avelino, minha eterna amiga e orientadora, minha mestra, que anima o nosso núcleo de estudos de História Social da cidade. Também cumprimento aos colegas e a você ouvinte, a você que estará aqui participando desta mesa, desta conferência, na qual a gente vai trocar algumas ideias daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vem pesquisando ao longo das nossas trajetórias históricas, das nossas trajetórias de pesquisa. Mais uma vez, reitero, é um prazer estar aqui. Eu faço parte do NESC, que é o meu núcleo de pesquisa, um dos meus núcleos de pesquisa, a qual sou associado enquanto pesquisador, e poder falar um pouquinho deste tema, que é um dos temas que eu mais pesquiso ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida de pesquisador, que é as relações da história com os povos indígenas. Dentro da minha gama de elementos, da minha gama de eixos temáticos de pesquisa, a história indígena sempre se fez presente e está ainda presente, né? Desde as iniciações científicas, passando por mestrado, pós, especializações e doutorado, e agora as pesquisas de livros que eu venho fazendo. O título dessa conferência, na verdade, dessa fala, ficou História e Povos Indígenas, Visões e Formas Indígenas de Operações Historiográficas. É uma provocação de início para a gente pensar, para nós historiadores, para nós historiadoras, pensarmos essa dimensão dos povos indígenas e sua relação com a história, sua relação com a historiografia. Dizer o que é uma história indígena, falar de como se constrói uma história indígena, é uma temática, uma discussão perene ao longo da historiografia no Brasil, que ainda está em construção, porém, assim, para a gente ver e verificar e entender hoje como essa reviravolta historiográfica, que lá nos anos 90, o João Manuel Monteiro, professor João Manuel, já falava que seria essa reviravolta que um dia iria acontecer, dessa reivindicação, na verdade, dessa retomada da história pelos próprios povos indígenas, que é o que a gente vivencia atualmente. Como é que essas epistemologias, ou então como é que a ciência indígena contribui para a escrita historiográfica da história indígena, não mais somente pegando elementos de não indígenas ou teorias coloniais ou de fora ou de outros países, mas entendendo como essa diversidade cultural, como as próprias construções indígenas, as concepções, reitero, as metafísicas, como diz o Eduardo Viveiros de Castro, nos podem ajudar e nos interessam para pensarmos essa escrita da história, tendo como foco as visões e as formas indígenas de própria atuação historiográfica. Eu gosto de começar sempre com um pouco de conversa para a gente dimensionar a nossa fala, a partir de onde, a partir de quem a gente está falando. Em 1992,
Durante os eventos em alusão aos 500 anos da pisada do elemento europeu em Abya-Yala, Pachamama, ou seja, na América, se discutia em círculos acadêmicos e em círculos indígenas como contar essa história no futuro. Em torno do ano de 1992, a USP, a Universidade de São Paulo, sediou um grande evento que era Brasil 500 anos, na qual o MASP fez uma série de exposições e outros museus brasileiros e universidades e academias, tanto brasileiros como dos países do Comunisul, na qual o centro da discussão estava-se esta questão: como contar essa história no futuro? Porque até então ainda se acreditava e se credibilizava aquela noção do descobrimento, do achamento, na qual a visão exógena, a visão exterior do elemento colonizador era preponderante com relação aos povos que aqui já estavam. E se questionava, né? Manuela Carneiro da Cunha, naquela altura, vai lançar um livro que se tornou clássico para se pensar os estudos de história indígena no Brasil, que é a História Indígena no Brasil. História dos Índios no Brasil, desculpa, na verdade é o nome do livro, que é conhecido em nossos meios, quem pesquisa, quem lê História Indígena, é o Manuelão. É um livro grande, de capa preta, esgotado há muitos tempos, mas assim que foi um marco divisor de águas. Como se pensar uma história indígena? E é nesse mesmo período que grandes historiadores, grandes textos, grandes teses estão sendo cada vez mais lançados e publicados. Negros da Terra, do João Manuel Monteiro, Os Homens das Águas Pretas, da professora Berta Ribeiro. Para cá, para a Amazônia, o meu lugar de fala, o professor Francisco Jorge estava lançando o Além da Conquista, que era sobre as rebeliões e guerras indígenas da Amazônia Pombalina, na qual estava em centro de discussão os povos indígenas, os povos na América indígena. E como contar essa história? Volto a esse questionamento. O que faltou ser contado foi a grande questão, foi a grande pergunta que aqueles círculos intelectuais e indígenas e de intelectuais indígenas estavam em discussão. Especialistas da outra margem do Ocidente, americanistas, brasilianistas no nosso caso, já estavam numa redoma, numa espécie de círculo em torno de si, que prezavam por verificar aquilo que seus antepassados encontraram, em Pachamama ou, no caso brasileiro, em Pindorama. Aquilo que os primeiros contatos, aquilo que os primeiros europeus encontraram por aqui. Mas, naquele auge da discussão dos 500 anos da pisada do europeu na América, na Abya-Yala, se questionava bastante, mas a gente não pode continuar com esta mesma questão. A gente não pode perdurar e permanecer reiterando, ressignificando isso. E, de certa forma, naqueles primeiros momentos, se falaram de tudo. Desde a colonização se vinha esse mesmo discurso sobre as árvores, os peixes, os frutos, a praia, a baía, as matas e a sua maior ventura, os índios, entre aspas, né? Sim, dos índios, como eles denominaram os povos que aqui estavam. Desde que o elemento colonizador pisou na América, pisou no Brasil, os índios, entre aspas, foram o seu elemento mais falado. Seja desde a Carta de Caminha, que é a Carta da Certidão de Batismo do Brasil, como a gente convenciona chamar, até tratados sobre a Terra Brasilis, tratados naturais, tratados biológicos, tratados animalescos, os índios estavam lá. Mas quem eram esses índios? Que figura eram essas criaturas? Pouco quiseram entender o outro. Aquele povo não queria entender o outro. Preferiam classificar aqueles povos como sem fé, sem lei e sem rei. E assim criou um grande congelamento na história indígena do Brasil, de que os povos indígenas eram desordenados, eram ambíguos, eram ociosos, eram preguiçosos. Eram estranhos e pareciam frutos, todos nus pendurados nas árvores. Assim Caminha congelou uma das mais equivocadas ideias sobre os povos indígenas, que estas são culturas congeladas, como nos fala o linguista José Bessa Freire em seu ensaio sobre as 5 ideias equivocadas sobre os índios, um texto de 98, mais uma vez, lá nos anos 90, aquele momento que aquela intelectualidade estava pensando em como contar essa história. É interessante, é importante, na verdade, destacar que nos círculos acadêmicos dos anos 90, aquela discussão era perene. E era unilateral e era de uma maneira totalmente inter e transdisciplinar. Passava pela antropologia, pela história, pela geografia, pela linguística, pela sociologia, pela política, pela economia, porque o fenômeno América, o fenômeno Brasil, o fenômeno povos indígenas na América e povos indígenas no Brasil exigia um novo encontro,
exigia uma nova significação, exigia uma nova repaginação e, no nosso caso de história, exigia uma nova história, uma nova formação historiográfica para compreender aquilo, para discernir aquilo e para explicar aquilo. Hoje, passado aquelas comemorações da efeméride dos 500 anos da pisada da América e do Brasil, a gente já pensa e reverbera por outros ângulos. Como hoje a ciência indígena, os pensadores, a intelectualidade indígena nos ensina e nos ajuda a escrever essas histórias indígenas. Toda experiência traz em si o novo. O novo, novidade, causa sempre admiração, espanto ou compaixão, amor ou ainda relativiza relações. Esses sentidos que movem pesquisas e a ação de pesquisadores, especialmente de nós, historiadores e historiadoras, faz com que demos o sujeitismo a nossos diferentes objetos, ou como eu prefiro falar, sujeitos de pesquisa. Antes procuramos dar vozes, hoje devemos dar ouvidos. Por quê? Porque quando a gente para dar voz, ainda impera aquela ideia, aquele eixo de dominação na qual eu preciso te dar a voz para você ter a voz. E, dando essa reviravolta propriamente historiográfica decolonial, numa linguagem mais decolonial, a gente pensa hoje em dar ouvidos, entender aqueles anseios, entender aquelas oportunidades, entender o agenciamento dos povos indígenas. E aí se faz essa grande pergunta, né? Mas como fazer isso em história indígena? Ao longo dos embates historiográficos que ainda permeiam a ciência histórica no nosso país, especialmente se tratando de história indígena, a grande discussão é de como escrever história indígena quando alguns grupos eram, lá em 1500, e permaneceram até boa parte do século XIX, de culturas ágrafas, como dizem os ocidentais, como dizem os não indígenas. Como escrever história sem fonte? Aquela linguagem, naquela visão bem documentista, bem ranquiana, de que precisava-se de documentos que fomentassem uma veracidade, um regime de historicidade. Quando a gente pensa o século XIX no Brasil, essa construção da brasilidade ou da historicidade do Brasil, as discussões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, em torno do índio, entre aspas, em torno da persona índio, era entender quem eles eram. A gente vê Januário da Cunha Barbosa, a gente vê os grandes pensadores que frequentavam o silogeu de IHGB discutirem o que era um índio, de onde eles vinham, de onde eles provinham. Aí faziam discussões das mais loucas, entre aspas, das mais diferentes posições e preposições da vida. Iam na Bíblia, iam no Gênesis, iam no Êxodo, iam em escritos mosaicos ou de algum profeta do Antigo Testamento, tentando entender, na verdade, classificar, que é pior, de onde teriam vindo esses indígenas do Brasil e o que eles seriam. Aí fazem relações das mais loucas possíveis, fruto do pensamento ocidental que imperava no Brasil Império do século XIX. Mark Bloch, o grande historiador Mark Bloch, que a gente tanto lê, tanto cita, foi tão importante para a nossa reviravolta historiográfica, na fundação da revista Análise já lançava uma pedagogia histórica quando nos diz que o bom historiador deve saber falar no mesmo tom aos doutos e aos escolares. Nesse sentido, o dar ouvidos aos povos indígenas é romper também com ideologias acadêmicas e pedir sua ajuda a entender seus sistemas, suas políticas, suas histórias e suas necessidades enquanto sujeitos históricos. Por uma longa gama na historiografia brasileira, se negou esse direito do ouvido, do ouvir povos indígenas, povos africanos também, povos negros também, povos subalternos, como dizem alguns autores da decolonialidade. Mas a gente sabe que, lendo, ouvindo, entendendo os sistemas indígenas, a história tem outro rumo. As historiografias brasileiras, a história indígena do Brasil começa a ganhar um rosto, começa a ganhar uma alma, começa a ganhar um sangue, começa a ganhar uma vida. Por quê? Porque a partir de falas de experiências de mundo que são ponderadas dentro da escrita histórica. Eu gosto de chamar a atenção também para isso, porque a ciência antropológica meio que já fazia isso, muito antes da gente. A ciência arqueológica atualmente tem dado significações valorosas aos estudos dos povos indígenas na América. Isso começou muito antes da gente também. E acabou que nós da história ficamos um pouquinho para trás.
dessas ciências irmãs, quando a gente para pensar, somente agora, depois de muitos e muitos tempos, a gente começou de fato a dar ouvidos a essa ciência indígena, a entender os sistemas, os regimes de temporalidade, de sujeitismo, de cotidiano, de gênero, de feminino, de masculino, de ritual, de religião, de sol, de lua, de pesca, de peixe, de floresta, de mata, de rio, a partir de uma lógica indígena. Coisa que as nossas ciências irmãs já faziam. Então, assim, não é impor, no século XIX se acreditava que mandioca era X coisa, porque o IHGB produziu aquela imagem que mandioca era X coisa. Mas como é que os Xikrin concebiam mandioca? Como é que os Tucano Oriental concebiam mandioca? Ou pior, ou maior, na verdade, como é que eles plantavam a mandioca? Como é que eram as práticas agrícolas dos povos do Alto Rio Negro, no Amazonas, no século XIX? Como é que eram dos povos da costa brasileira, do litoral brasileiro? Entender esses universos, essas especificidades, estas particularidades que a gente só consegue compreender a partir de uma leitura de mundo e das leituras dos mundos indígenas. Ainda com Bloch, aprendemos a verificar os vestígios e os indícios daquilo que seria imanente à vida humana, que é permeada de historicidades. Se o historiador, como diz Mark Bloch, é um lobo que fareja a carne humana nos documentos, farejar as ações dos indígenas, que são humanos, é o dever primeiro do historiador que se dedica a construir história indígena. Entender os fazeres indígenas. Percustrar os fazeres indígenas, ou na linguagem que o Bloch dá, com a comparação que ele faz com o lobo da lenda, é farejar esses povos indígenas. Isso parece ser tarefa impossível. Era no século XIX ou no século XX, nos anos 90, a grande discussão acadêmica. Como encontrar esse protagonismo indígena nas fontes? Aí vem o professor João Manuel Monteiro, que era professor do Departamento de Antropologia e da História da Universidade de São Paulo, da USP, e renova, e nos ensina que a gente não precisa forçar a mão para escrever história indígena, mas precisa ter uma sensibilidade, ele vai nos dizer, vai nos ensinar. Essa sensibilidade, essa leitura da fonte é histórica por excelência, diz João Manuel. Farejar os indígenas nas fontes históricas não é tarefa fácil, mas também não é algo impossível, reitero. É fazer, como nos ensinou João Manuel Monteiro, um feliz exercício sem forçar a mão. É entender que eles estão ali, que é uma história que a função está para ser contada e que, como tal, só nos resta ter essa sensibilidade e esse aguço, ter essa visão, esse feeling, como diz o John, para encontrar, sem necessariamente forçar a mão ou forçar uma barra. Se a historiografia italiana, ligada a Carlo Ginzburg e seus métodos indiciários, apresentando a microhistória para bem escrever história indígena, devemos creditar a eles a história. É o primeiro ponto. Partir, romper com aquela discussão de que eram culturas ágrafas, que não tinham regime de historicidade, que é quase rankiana isso, né? Precisa de alguma coisa escrita para ter história. Não precisa, a gente sabe disso. Confrontar as estruturas que lhes impuseram a alcunha de povos sem história, que foi primeiramente o IHGB. Né? Foi Adolfo de Van Arren que vai dizer lá em 1852 que para os índios, povos na infância, não há história, há somente etnografia. Então, assim, não se tinha como contar a história indígena, não se tinha como verificar histórias indígenas, porque o IHGB determinou que eles não eram um povo sem história. É perceber que na variedade dos fazeres humanos, eles sempre estiveram presentes e se abrir a novidade. Isso é uma questão metodológica, uma questão de propositura metodológica. Mas qual novidade seria essa? A leitura sensível das fontes e ouvir os desejos dos indígenas nelas. É saber que grupos de indígenas, quando chegam ao presidente de província, quando chegam ao capitão do mato, capitão da aldeia, quando chegam até mesmo a mandar cartas para a sua majestade o imperador, solicitando pregos, martelos, madeiras, tinham um interesse por detrás, que não era somente o interesse de construir alguma casa ou uma maloca. É verificar a atuação. É mostrar sua atuação onde todos, Estado, instituições, sociedade geral, os queriam silenciar e ainda os quer. Então, é muito comum, é muito importante a gente pensar essa história indígena do passado juntamente com as aguças do presente. Pensar o que hoje os povos indígenas, enquanto protagonistas, enquanto atuação, enquanto movimento, reivindicam e protestam. E transportar esse regime de historicidade, esses pensamentos, para as nossas fontes históricas.
que não é muito diferente, não é muito divergente, apenas eram centrados em questões para outra lógica. Nesse sentido, é verificar nessa sensibilidade nas leituras das nossas fontes esse protagonismo indígena. Esse protagonismo que está nos mundos do trabalho, é entender que durante o processo do século XVII e XVIII, quando os indígenas se cristianizavam, entre aspas, necessariamente eles não estavam fazendo somente aquilo em prol da igreja, em prol da missionação, mas em prol de si próprios, porque em determinado momento eles vão perceber que se batizando, ou passando pelo rito, pela liturgia do sacramento do batismo, eles deixariam de ser alvo de perseguições, inclusive da Inquisição, quando vai chegar no Brasil. Então, para a gente pensar esse protagonismo indígena, dar esse protagonismo ao indígena, isso é necessário, e as fontes estão para contar isso, independente de terem sido ou não produzidas por indígenas, independente de terem sido ou não fontes escritas, documentos escritos. Quando os estrangeiros chegaram em Pachamama e em Pindorama, ou seja, na América e no Brasil, no correr dos séculos XV e XVI, eles descobriram o outro, e os povos indígenas também os descobriram. Todavia, temos uma lógica interessante que pouco ainda hoje é apresentada. A questão do outro, como vai nos falar o Tzvetan Todorov, famoso livro dele, né? A Conquista da América, a visão do outro, a questão do outro. Como esse outro, esses povos indígenas que eram os outros, vão ver os europeus. Pouco se vê ainda isso hoje, mas eles tinham uma visão. As populações da atual América Andina, sociedades incas, maias, astecas e outras, já sabiam há tempos em suas cosmovisões e perspectivas que um dia o outro iria chegar. E por suas tradições concentradas em mitos fundadores e hierofanias, projetaram no outro europeu a imagem de seus deuses. Isso por um longo tempo, por muitas discussões no meio historiográfico, foi parar, ainda hoje está nos livros didáticos, de que os incas, os povos da Mesoamérica entregaram a América de mão beijada para o elemento colonizador, sem entender essas cosmovisões. Mas eu gosto de falar essa parte também, inspirado, na verdade, na leitura do Todorov, que eles já sabiam que um dia esse outro ia chegar. Eles já tinham essa noção. É uma perspectiva bem bacana para a gente pensar a história, porque o europeu criou aquela história do encontro, né? Eu encontrei os povos da Mesoamérica, e eles têm ouro e pedras preciosas, eles têm metais. Mas e o outro? O outro sabia deles, sabia que eles viriam. As próprias cosmovisões, uma série de pesquisas de americanistas, de estudiosos do Cone Sul, principalmente das culturas pré-cabralinas e pré-colombianas, concordam que eles sabiam, eles tinham dentro das suas visões, dentro das suas dos seus universos míticos e religiosos, essa noção de que um dia esse outro chegaria. Por muito tempo, uma historiografia concentrou esse encontro como uma idiotização dos povos indígenas. E se diziam coisas do tipo: os coitadinhos dos incas entregaram tudo ao colonizador. Os maias foram destruídos e reduzidos. Os astecas se dispersaram tanto que sumiram. Porém, esses elementos colonizadores não tinham ideia do que encontravam. É muito simbólico pensar isso, que se a gente virar a moeda, eles também não sabiam o que eles tinham encontrado aqui. Essa inversão da ação do outro é que devemos aprender e questionar, e mais, destacar em nossas pesquisas. Isso não torna a história indígena factual ou incompleta, a torna sensível e densamente concernente com o fator central de sua atividade, humana. A história indígena é e deve ser amplamente humana. Antes dela ser material, antes dela ser de qualquer outra forma, de qualquer outra difusão, ela é história. E como todo regime de historicidade tem por função sumária a atividade humana. Então, é verificar essa estrutura de pensamento que o Eduardo Viveiros de Castro fala no Metafísicas Canibais. Essa perspectiva, é entender essa perspectiva. É verificar como é que isso vai se dar. Em toda a história do contato de povos indígenas com povos não indígenas, especialmente brancos e europeus, aconteceu uma experiência de penetração no outro. Nisso, Adalto Novaes, ao analisar o encontro dos colonizadores e sua chegada ao Brasil, afirma que o europeu passou a carregar uma dupla imagem do outro,
a herança de todo o imaginário que antecedeu o descobrimento e a construção de um novo imaginário, continuou Adalto Novaes. O europeu viu o outro, mas não foi capaz de pensar a sua história. E essa imagem tabu fez com que a história dos povos indígenas fosse reduzida a nada. Eles e elas se tornaram elemento da paisagem do Brasil. E essa ideia equivocadíssima chegou, por incrível que pareça, até nossos dias, de que o indígena era meramente parte da paisagem tropical brasílica. E isso começou lá no século XVI, vai passar o XVII, vai passar o XVIII, quando chega ao XIX com o romantismo e o grande indianismo, tanto literário quanto nas artes plásticas, vai fazer com que isso se intensifique cada vez mais, criando essa ideia de que o indígena é apenas parte da paisagem. E quando ele quebra essa paisagem, gera e denota uma série de preconceitos na quais hoje, nos nossos dias, é profundo. É muito concernente pensar esses preconceitos que ainda permanecem, porque o indígena foge à regra de ser parte da paisagem. Quando você vê um indígena de calça jeans, falando um inglês, falando uma outra língua que não seja sua língua materna, se formando em medicina, em história, em antropologia, terminando seu mestrado, seu doutorado, indo discursar na ONU, ou, enfim, na COP, ou em alguma outra reunião de núcleos internacionais, as pessoas ainda geram aquele discurso, mas essa daí não é mais índia, esse daí não é mais índio, olha o celular dele, é melhor do que o meu. Aquela ideia equivocadíssima de que o indígena é uma mera parte da paisagem, e como tal ele fica lá sem ser mexido, sem ser tocado. A discussão recente sobre as cotas para pessoas indígenas nas universidades federais, a discussão do marco temporal, que emite que a posse das terras é somente as concedidas por lei a partir da Constituição de 88, são exemplos que vão embora. A gente estaria uma tarde inteira falando disso para a gente pensar, para a gente estabelecer como ainda hoje as pessoas acreditam essa visão de que o indígena é uma mera parte da paisagem. É um mero complemento dessa paisagem tropical que é o Brasil. Se sairmos dos meios acadêmicos e formos ao cotidiano escolar, formos na história ensinada, o silenciamento ainda impera. Chega a ser estranho pensarmos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 1996, em sua última sanção de 20 de dezembro de 1996, não incorporou a temática indígena como parte dos conteúdos e atuações dos diferentes componentes curriculares da educação básica. Ela prevê escolas em territórios dos índios, mas nada sobre o que ensinar sobre os indígenas. Somente 12 anos depois, a Lei 11.645 de 2008, de 10 de março daquele ano, tornou obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, público e privado, fruto da luta dos movimentos de diferentes esferas indígenas. Silenciamentos ocorrem também na história ensinada. E como ocorrem? Então, essa discussão para a gente pensar que ainda hoje, na história ensinada, na história que está no livro didático, que está no cotidiano escolar, ainda silencia frente a isso. Se você vai verificar um livro didático de história, é muito pautado onde aparecem questões indígenas. Geralmente aparece nos conteúdos lá dos descobrimentos, né, tanto da América quanto do Brasil. Depois aparece um pouquinho, quando o livro é sumariamente bom, a questão do genocídio no período da ditadura, já na República, e aqui as histórias mais contemporâneas, mais perto da gente. Quando o livro ainda é bom, ainda aparece alguma questão lá no século XIX, relacionando com os movimentos, com as revoltas, na verdade, anticoloniais, com a questão da cabanagem na Amazônia. Mas é tudo muito, muito pontual. É para a gente pensar como é que esse silenciamento ainda perdura. Ainda é permanente, ainda é atuante. Os livros de história são perniciosos porque eles ensinam que tudo começou em 1500 e os milhares de anos antes são apagados. Os portugueses e europeus admitem que haviam pessoas aqui e que eles tiveram dificuldade de reconhecê-los como humanos.
quando as reconhecem, chamaram todos de índio. Esse nome definitivamente não representa a nossa diversidade, disse o historiador, professor e doutor Edson Caiapó, liderança indígena, intelectual indígena, em 2018, numa conferência na ONU. Essa dimensão da fala do professor Edson, para a gente pensar como é que de fato se deu essa lógica e como que isso está imbuído, está na verdade inserido numa lógica maior de apagamento. Como isso ainda está presente numa lógica de não história, aquela mesma lógica que o IHGB, a pessoa de Van Arren, lá no século XIX, denotou, de que não há história, há apenas etnografia. Então, assim, pensar e acreditar isso hoje requer uma forte ligação, um forte entendimento da voz da ciência indígena. Antes da gente falava em cosmogonias, falava em questões míticas, falava em questões de projeções sobre os povos indígenas, mas não falava em ciência indígena. E cada vez mais a gente percebe, a gente vê a atuação, como a gente vai ver daqui a pouco, na verdade, em grandes falas, de lideranças, de intelectuais indígenas apresentando essa sua voz a partir das suas ciências, a partir da sua ciência. Na foto a gente vê o professor Dr. Justino Tuiuca, Justino Sarmento, que é antropólogo, é filósofo, é um doutor em antropologia, mostrando essas noções de tempo, como é que os povos do Rio Negro se relacionam com o tempo e formam uma ação conjunta e formam uma maneira de pensar, ou seja, formam uma epistemologia, que não é branca, que não é acadêmica, que não é lusa, mas que está ali em construção. E que para nós da história, isso para a gente é um leque de possibilidades. Porque quando a gente começa a pegar a voz da ciência indígena, a voz das falas indígenas ancestrais que perpassam os diferentes conhecimentos, a gente vê a história ganhando corporeidade. A gente sai daquele discurso do documento oficial enquanto dono de toda a verdade histórica, enquanto determinante, enquanto coisa que valida as nossas pesquisas, e a gente adentra num campo de possibilidades múltiplas de formação de novos conhecimentos, de novos regimes de historicidade. Abre um parêntese, mas é muito importante, eu gosto sempre de falar isso quando eu toco nessa questão da ciência indígena. Quando eu estava no doutorado na PUC, num dos diversos seminários de tese, uma professora me fez um questionamento que me fez ir muito além, e me deu muito trabalho, foi verdade fazer esse levantamento para a tese, mas de fato eu agradeço ainda hoje muito aquela professora e vi que ela estava muito certa. Lá num seminário de tese, ela me fez o seguinte questionamento: Bruno, o maior desafio da sua tese é mostrar como os povos indígenas do Amazonas no século XIX entendiam o tempo. O que era tempo? Como é que eles organizavam o tempo? Como é que eles pensavam esse tempo? Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou entender isso? Vamos nas fontes. Mas aí são fontes que não foram produzidas por indígenas, mas são fontes que falam dos indígenas, que corroboram visões de mundo dos povos indígenas. Então, qual foi o trabalho? Foi a partir dessa leitura das ciências indígenas. Eu procurei entender como é que esses grupos pensam hoje o tempo, conversei com diferentes lideranças e pelos regimes de oralidade, de ancestralidade, eles foram me dizendo coisas, me apresentando coisas que em determinado momento eu vi que as fontes também caminhavam para aquilo. Então, assim, foi uma união, né, das minhas fontes primárias históricas do século XIX com aquilo que os indígenas nos ensinam hoje a partir do seu conhecimento ancestral. Ensinam hoje, mas que não é um produto de hoje, é um produto que vem de gerações a gerações. Isso para nós da história é incrível. Saber que esse saber ancestral, esse saber geracional permeia diferentes temporalidades e chegam até nossos dias. É a voz da ciência indígena. A gente dá esse ouvido para essas vozes. É pensar que vida, conhecimentos, relações, práticas, saberes e fazeres e organizações estão presentes nesse discurso indígena. Esse desenho, na verdade, é uma obra de arte do artista Denilson Baniwa, que é um artista indígena do Rio Negro, que ele ilustra o primeiro artigo científico com autores indígenas brasileiros publicado na revista Science. Inclusive, essa foto anterior, do professor Justino Tuiuca, ele é um dos autores desse artigo, que foi publicado na Science, junto com o João Paulo Tucano e uma série de outras
outros pesquisadores indígenas. Então, assim, a gente que está no meio acadêmico sabe, publicar um artigo na Science é um feito extraordinário. Mas, enfim, voltando para o desenho, essa imagem retrata a cosmovisão indígena, que é a forma como os povos originários entendem o universo e sua relação com ele. Essa visão de mundo se baseia em sua profunda conexão e harmonia com a natureza, que é vista como um ser vivo e um todo interconectado. E é nessa natureza, é nesta área que o que a gente chama de ecúmeno, que é a área que a gente habita na Terra, né? Os homens, a humanidade habita na Terra, que é permeada de historicidades, porque tem vida, tem relações, tem saberes, tem fazeres, tem conhecimentos, tem práticas, tem organizações, que são todos eixos temáticos e sentidos que a gente utiliza nas nossas pesquisas históricas. É relações de homem com mulher, é relação de feminino, é relação de homens com o sagrado, é relações de trabalho, um tema tão caro a nós historiadores, os mundos do trabalho, como é que estão essas organizações de trabalho, mas sempre numa lógica ocidental. Ainda hoje, a lógica que permeia os universos dos mundos do trabalho nas nossas historiografias é aquela ideia do sindicato, aquela ideia do proletário, do burguês. Não que isso não seja importante, gente, beleza. Mas o próprio Edward Thompson vai dizer para a gente, né, lá na formação da classe operária inglesa, que é necessário a gente entender e conceber trabalho também em outras formas que não são sindicalizadas, que não são operacionalizadas pelos impulsos do capitalismo, mas que são trabalho. Então é interessante a gente verificar os mundos dos trabalhos indígenas ao longo de todos esses séculos no Brasil e na América. Isso é um trabalho que é incrível da gente pensar, porque tem conhecimento, tem prática e tem uma organização que pode fugir à nossa lógica de conhecimento, de prática e de organização, ou a lógica ocidental, mas tem. E compete a nós, historiadores, termos essa sensibilidade de entendermos esses mundos, esses fazeres, esses saberes. Esse é o professor João Paulo Barreto, João Paulo Tucano, antropólogo e filósofo também. Ele diz essas coisas que eu gosto bastante. Decolonizar é primeiro desconstruir palavras que parecem tão inocentes, mas que não são. É colocar outras no lugar. Meu pai não é benzedor. Meu pai é Kumu, um especialista indígena. Então, o primeiro passo para decolonizar é entender esse universo semântico, esse universo semiótico que é dos próprios povos indígenas. Entender, como ele vai dizer aí, que o pai dele não é um benzedor, não é um pajé, não é um feiticeiro, é um Kumu, que é uma outra denominação a partir do seu lugar de fala de homem tucano. E ele prossegue. Quando a gente traz essa terminologia de ciência, não significa dizer que nosso sistema de conhecimento é equivalente a esse modelo científico. Não é isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo que temos nossos conhecimentos específicos que são tão importantes quanto esse conhecimento construído no modelo científico. Eu costumo dizer que nós estamos diante de dois modelos diferentes de construção de conhecimento. Nós, povos indígenas, estamos neste território conforme a idade arqueológica e da ciência há pelo menos 12 mil anos. Em todo este tempo, nós estamos manejando a terra, a floresta, os rios, os lagos e o cosmos, desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo medicina. E essa ciência que temos hoje como modelo universal de conhecimento desconsidera e desqualifica outros modelos. Mas todos os povos baseiam seu conhecimento em mitos quando a gente vê o passado remoto. Hoje, parece que nós somos escravos da razão. Forte essa fala do professor João Paulo Tucano, mas importante para a gente pensar e trazer para o universo da historiografia. Ainda hoje, a gente tem necessariamente de trabalhar conceitos prontos que não se enquadram aos mundos indígenas, né? Fica esse questionamento para a gente pensar. Ou então mergulhar de cabeça numa novidade que não é tão novidade, como ele vai dizer, como ele disse aí. Os povos indígenas estão aqui, segundo a datação arqueológica, há mais de 12 mil anos. Então, assim, de se pensar até que ponto a gente também deve compreender isso. A gente deve trazer essa voz da ciência indígena. Isso é importante. No exemplo que eu dei há pouco, foi o meu exemplo. Entender como é que hoje, pela tradição oral, diferentes grupos concebem e guardam essa memória, outro conceito-chave da nossa produção historiográfica, da nossa ciência historiográfica, guardam essa memória sobre
algo, no meu caso, foi sobre a função do tempo, então o termo tempo, a terminologia tempo, dentro dos seus povos e das suas organizações, e como isso era no passado histórico, como isso poderia ser reverberado, né? Como é que isso era interpretado. Seguindo, temos um outro trecho, né, de um outro pensador indígena, que é o Ailton Krenak, que diz o seguinte: toda teoria é um esforço de explicar para cabeças duras a realidade que eles não enxergam. Ou seja, o Ailton Krenak, sempre com seu modo muito particular de ensinar, ele vai nos dizer que ainda hoje esses embates epistemológicos, esses embates teóricos, esses embates esforçosos que nós fazemos é para explicar coisas que não são vistas ou que as pessoas não querem ver. Eu gosto bastante desse ensinamento do Ailton, porque vai muito bem, vai muito além somente desse ensinamento do que não quer enxergar, mas também do que não quer se abrir ao novo. Parece ainda hoje, dentro de algumas... Temos que nos abrir para as críticas e aceitarmos também, que parece que ainda hoje, em certos movimentos historiográficos, em certos grupos nos quais nós estamos centrados, ainda impera aquele discurso da fonte, ainda impera aquele predomínio da fonte. Beleza, história é fonte desde Heródoto. Para fazer história, a gente precisa de fonte desde a Grécia Antiga. Agora, como você vai trabalhar essa fonte, ou que fonte você vai escolher, isso é uma questão de método. E isso muda-se constantemente. Isso se abre constantemente porque isso é o rigor da própria produção da expressão da história, da escrita da história. A gente não está mais preso, olha aí, como eu acabei de dizer. História necessita de fonte desde Heródoto, é pesquisa desde Heródoto. Né? O Estor do Heródoto sugeria isso. Mas a gente não usa mais o método de Heródoto. A gente não usa mais o método de Kant. A gente não usa mais o método de Heidegger. A gente não usa mais o método do positivismo. Está em outras proposições metodológicas. Então, assim, pensar esse método, nos abrir a esse questionamento, né? Nos permitir enxergar, como questionou Krenak, outras realidades. Outra referência também para a gente pensar, Davi Copenau diz o seguinte: entreguei a você minhas palavras e lhe pedi para levá-las longe, para serem conhecidas pelos brancos que não sabem nada sobre nós. Isso ele diz lá no Queda do Céu para o Bruce Albert, quando de fato eles vão ali lançar e publicar aquela que se tornou uma das obras-primas da antropologia brasileira. E gosto bastante dessa frase do Davi, porque eles não sabem nada sobre nós. Então, assim, a gente só sabe dos povos indígenas aquilo que eles querem que a gente saiba. Então, é importante manter esse diálogo. É importante manter essa maturação, essa maturidade de pesquisador, de pesquisadora, de reconhecer que a gente pode saber mais, que a gente pode avançar mais, que a gente pode, inclusive, melhorar a nossa forma de escrita a partir desses etnos conhecimentos ou dessas ciências indígenas. Prosseguindo. Opa, passou demais. Voltando. Aqui. Ser indígena não é folclore. É honrar os ancestrais. É renascer cada manhã como o sol nos milharais. Nos diz a poetisa Eva Potiguara, linguista, professora também, poetisa, reitera, escritora, autora, liderança. E não é folclore. Essa noção de folclórica ainda impera em algumas questões e algumas escritas. Mas pensar-se o que é ser indígena, o que é ser essa mulher indígena, o que é ser esse homem indígena, e ouvir o que esses homens, essas mulheres indígenas de hoje falam deles mesmos e nos ensinam sobre eles mesmos. É querer essa vivência, essa experiência de mundo. Pronto, o Justino Sarmento, ele vai dizer o seguinte: muitos humanos não foram educados para ouvir e compreender as linguagens, os recados e mensagens de árvores, peixes, pássaros, sons, barulhos, cobras temporais ou a posição das estrelas. Quem não desenvolve essa escuta não consegue dialogar com outros seres nem consultar o que eles têm a nos dizer sobre saúde, trabalho, viagens ou festas. Mais uma vez a noção de ouvir. Não mais dar vozes aos povos indígenas, mas de ouvir. Os ouvindo, ou ouvindo e compreendendo as diferentes linguagens, a gente avança. Eu gosto quando ele diz assim, ó,
que eles têm a nos dizer sobre saúde, trabalho, viagens ou festas. São elementos da concepção humana, são elementos da vida humana, são sinais, são sensibilidades, são possibilidades que dão sentido à vida humana. E tudo que dá sentido à vida humana é história. Tem regime de historicidade. Então, assim, para além daquele rompimento, né, lá ranquiano, precisa-se ter algo escrito. Não, precisa-se ter humanidade. Precisa-se ter homens, precisa-se ter regimes humanos de historicidade, que envolvem saúde, trabalho, rezas, benzimentos, orações, coleta, trabalho, educação e todos os sistemas que fazem parte da vida dos homens e das mulheres. É preciso superar a epistemologia colonial, nos diz Gerson Banil, professor também, antropólogo, um grande pensador das questões indígenas no Brasil, da epistemologia no Brasil e da educação escolar indígena. Superando essa epistemologia colonial, que o Gerson Banil nos convida a superar, a gente de fato avança na construção do novo. A gente de fato avança na percepção e na elaboração de uma história que complemente, numa história que faça-se surgir, faça-se ouvir pessoas que foram silenciadas, pessoas que foram, na verdade, impedidas, inclusive, de ter história. Mais uma vez, volto para o século XIX. Desde o século XIX se criou essa imagem de que o indígena não era um povo sem história, de que os povos indígenas eram homens e mulheres sem história. Então, a partir daí, se criou essa grande convenção que ainda impera, inclusive nos meios acadêmicos da história. Então, hoje, urge a gente romper com essa epistemologia colonial e pensar essa ciência indígena, na verdade, colaborar e entendê-la e trazê-la para jogo, trazê-la para essa citação, trazê-la para o nosso meio, trazê-la para a história. Prosseguindo, finalizando, na verdade, essa parte das referências, como vocês puderam perceber, eu só usei pensadores e pensadoras indígenas. Nos diz a Márcia Mura, também doutora pela USP, pela Universidade de São Paulo. O que o movimento indígena reivindica é que esse termo índio, que é colonizador, que reproduz um pejorativo que remete à ideia eurocêntrica de que somos atrasados, de que somos todos iguais, no sentido de que as diferenças linguísticas e culturais são desconsideradas, seja substituído por como nos autodenominamos, diz a Márcia Mura, professora e pesquisadora também. Interessante pensar essa necessidade, essa ambivalência dessa substituição do termo que o movimento tanto reivindica e tanto nos questiona, porque a partir daí a gente vai dimensionar a história indígena, protagonizar a história indígena pela autodenominação, inclusive. Que era ser um indígena no Brasil do século XIX? Era o índio, uma coisa só. O índio abarcava Guajajaras, Guaranis Kaiowá, Tupiniquins, Tupinambás, Mura, Munduruku, todas essas diversidades de povos que entre si, naquela altura do século XVI, XVII, XVIII e XIX, tinham interesses que não eram comuns, tinham lutas que não eram comuns, tinham trajetórias que não eram comuns e tinham modos de histórias que não eram comuns. Então, sair desse genérico para o singular, pensar essa singularidade das questões indígenas. E isso, para nós da história, antes de passar para a próxima lâmina, é muito simbólico, é muito expressivo, porque vai dar características de uma história, vai dar protagonismos de uma história. Uma questão necessária que urge adentrar cada vez mais a historiografia brasileira, que é a dimensão do trabalho indígena enquanto categoria. É pensar esse trabalho, é pensar esses mundos dos trabalhos indígenas. Torna-se necessário entender, nos pensamentos indígenas, a tradição de trabalho e como estes trabalhavam. Ainda hoje, em meios acadêmicos brasileiros, vemos muitas pesquisas fortes e de consistência sobre os mundos do trabalho que ignoram a participação de negros e indígenas pelo fato de ambos não serem associados ou categorizados como classe trabalhadora. Em diferentes momentos da história do Brasil,
povos indígenas e povos negros e homens pretos e mulheres indígenas trabalhavam. A presença nos mundos do trabalho, é impossível escrever, reitero, uma história do trabalho no Brasil sem inserir pretos e indígenas neles. Isso é fato. Não é. Mas por mais consistente, por mais que avancemos, esteja cada vez mais avançando essa temática, ainda é uma temática muito ligada à noção maior de classe. Não que isso esteja errado, né? Os colegas que são pesquisadores dessa área da história, mas assim, é preciso a gente entender também os mundos do trabalho extra-classe, vamos dizer assim. De pessoas que não estavam categorizadas como classe ou como assalariados, ou naquela lógica, mais uma vez cito Thompson, que o Thompson fala de trabalho cronometrado, com trabalho assalariado, de uma estrutura de fundamentação de classe trabalhadora, mas que exerciam trabalhos. A gente pega os universos brasileiros da colônia, era o trabalho indígena que vai erguer todas as vilas e cidades desse país, daquele momento, daquela colônia, na verdade. Então, para a gente pensar que ainda hoje vai assim. Que dimensões são esses de trabalho? Que dimensões são essas de trabalho? Do trabalho do indígena na lógica do branco, porque vai, de fato, se ter uma ambivalente atividade de angariar braços e pernas para o trabalho, e vão ser os indígenas e as indígenas que vão ser esses braços e pernas, e o trabalho indígena em sua lógica, em seus locais, nas suas comunidades, o trabalho do plantio, o trabalho do fabrico de certos artesanatos e cestarias, que são utilitários, na verdade, o trabalho de plantação, de coleta, de pesca, o trabalho de curas, o trabalho de procuras, o trabalho de abrir uma roça para gerar um plantio. Isso é comum em todo o Brasil. São os sistemas agrícolas tradicionais que o Instituto do Patrimônio Histórico define e determina. Brasil de norte a sul tem sistemas agrícolas tradicionais que são frutos de ciência indígena, que são frutos majoritários dos conhecimentos indígenas e que produziam trabalho. Afinal, ninguém abria uma roça, abria um círculo na floresta à toa, mas era para gerar um plantio. E esse plantio gerava um ciclo de trabalho. Prosseguindo. Me atrevo constantemente, diante disso, mostrar as dimensões do trabalho indígena visto por dois ângulos, que foi o que eu acabei de falar, na verdade, né? Primeiro, na perspectiva do poder, ou seja, na lógica de uma classe trabalhadora, ou melhor, como membros do corpo de trabalhadores, no período provincial, principalmente, e na lógica peculiar dos diferentes grupos, seus afazeres, sua forma de plantio, de colheita, de caça, de pesca, de coleta de ovos de tartaruga, de montagem de cestarias de fibras de arumã, de fabrico de farinha, dentre outros. Esses trabalhos mostram que os indígenas estavam longe do discurso de que eram ociosos, vagabundos e preguiçosos. Essa mesma lógica predatória de que eles eram ociosos, vagabundos e preguiçosos é uma lógica que vem de fora, é uma lógica que vem de cima para baixo, que não vislumbra o discurso do trabalho indígena, que não considera aquilo que eles faziam trabalho. Então, isso é muito importante para a gente acabar com isso, finalizar isso, né? E colocar, de fato, esses mundos dos trabalhos indígenas. Pesquisar e fazer história indígena se torna um dos maiores desafios ao historiador cultural e social também, nesse momento da história do nosso país. Urge não reescrever nem destacar, porém narrar a história a partir desses homens e mulheres que foram calados por tanto tempo. Se torna difícil a construção dessa escrita, pois ainda está anexada em nossa mente, em ampla parte da produção intelectual e acadêmica, uma visão de cultura tendo como modelos europeus. Nosso sentido e expressão de cultura é ainda o de fora, o exterior. Tentamos assim romper com a visão colonizadora e demos ao indígena um atributo de cultura. E isso não foi e é tarefa fácil. Não foi e é tarefa fácil porque é uma desconstrução para construir uma novidade, que não era para ser uma novidade. O atributo de cultura é permeável, é permanente, é indissociável do discurso humano, que deve ser indissociável do discurso histórico. Está ali, né? É pensar que esse atributo de cultura, essa alocação de cultura, ainda hoje na nossa cabeça tem muito aquela ideia
do século XVIII, né, de alta cultura, de baixa cultura, que gerou o folclore, que gerou essa noção de folclore, na verdade, como uma coisa exótica, mesma coisa para a arte, que gerou a definição do que era arte, do que era artesanato, sempre minimizando o que não era europeu, que não fazia parte da lógica do logos europeu. A mesma noção de ciência, que não é na lógica, na permanência ou na pertinência europeia, ocidental, não é ciência, não é produção, não é construção. Ainda hoje. Escrever história indígena envolve perigos e emoções que concede ao historiador um papel que está além de narrador. Requer do historiador a função de amigo, de parente, de leitor, que se imbrica das formas de ser do indígena. Isso não quer dizer que você vai se travestir de indígena, que você vai passar a ser indígena, mas que você vai jogar junto, você vai estar junto. Essa escrita da história ressignifica a nossa forma de ver o mundo, exige do historiador uma postura de luta e de se fazer junto. Não mais aquela coisa que os primeiros antropólogos, os primeiros historiadores do século XIX, do século XX, até boa parte do XXI iam, né? Chegavam nas aldeias, coletavam tudo que possuíam, tudo que detinham, tudo que compreendiam, tudo que queriam, escreviam teses de magnitude, uns ganharam muito dinheiro publicando livros na Europa, a partir das visões indígenas, divulgando a ciência indígena, sem sequer fazer menção que aquilo eram feituras indígenas, sem sequer voltar aquelas comunidades indígenas para levar um exemplar da tese ou do livro. Olha, tá aqui, eu publiquei um livro sobre vocês, assim, assim, assado. Mas de se fazer junto. É imprescindível. A professora Maria Regina Celestino costuma dizer que no Brasil, qualquer historiador, independente da sua área de pesquisa, tem que ser comprometido com a causa indígena. Não importa se você pesquisa A ou B. Todo historiador no Brasil, todo historiador brasileiro, historiadora brasileira, deve ter esse compromisso ético de ser um aliado da causa indígena. Esse compromisso ético, vai dizer a Regina Celestino para a gente. Então, para pensar, né? Para estarmos cada vez mais pensando e atento a essa aliança com a causa indígena. O movimento, a articulação indígena em defesa do seu território, seus direitos, suas culturas, mostram-se cada vez mais fortalecidos por eles mesmos e seus simpatizantes, o que nos inclui. É bonito ver os parentes construindo suas histórias, trajetórias e memórias em um novo país. É bonito e reverberante, após ler as histórias narradas em séculos anteriores, ver indígenas se formando na universidade, discursando na ONU, na cúpula do clima, sendo consultados nas questões culturais, assumindo os cargos políticos e públicos. É como se toda a luta dos antepassados, dos ancestrais, reverberasse hoje. Nunca mais um Brasil sem nós, afirmou a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, em sua posse no dia 11 de janeiro de 2023, colocando assim novos horizontes para as políticas e para a história indígena nesse país. Nunca mais um país sem nós. Mesma coisa a gente pode reverberar ou fazer uma leitura e dizer, nunca mais uma história sem os povos indígenas. É uma função ética ter essa lógica, ter essa participação, ter esse inserçar, esse inserir dos povos das histórias indígenas na construção da história desse país. Pensar a história indígena ser continuamente construída em nosso país é também ouvir, divulgar e entender o que Davi Copenau, a Daniel Munduruku, Jaime Jácara Dessano, Valéria Banil, a Fabiana Cocama, João Paulo Barreto Tucano, Edson Caiapó, Naine Terena, Eva Putiguara, Tainara Munduruku, Daniele Munduruku, Isabel Munduruku, Kazé Angatu e muitos outros e outras pesquisadoras estão produzindo. É fazê-los nossas referências e construir novidades. Hoje, os povos indígenas estão cada vez mais presentes na pós-graduação, estão terminando seus mestrados, seus doutorados e assumindo esse protagonismo na ciência. Então, assim, virar as costas porque não é Lévi-Strauss, virar as costas porque não é Hayden White, virar as costas porque não é Lin Hunt, ou, enfim, esses nossos teóricos, ou Roger Chartier, se torna tão colonial quanto o IHGB e o pensamento do século XIX propuseram naquele período da história do nosso país. Então, assim, é ainda ficar atrás. É ainda permear um discurso na qual somente um tipo de escrita, um tipo de fala, um tipo de leitura tem lugar e tem vez.
E não é isso que nós queremos, enquanto pesquisadores, enquanto pesquisadoras, enquanto aliados do movimento dos povos indígenas. Mas é saber o que eles estão fazendo, entender quem eles estão pesquisando, o que eles estão pesquisando. Cada vez mais povos, homens e mulheres indígenas estão se formando em história, estão se graduando em história ao longo de todo o território brasileiro. Então, estão produzindo suas histórias, estão produzindo material para nós, estão produzindo coisas, estão produzindo textos que vão nos auxiliar, que estão indo no nosso encontro. Aponto, reitero, na verdade, que urge construirmos histórias indígenas nos mundos do trabalho indígena, ver as infâncias indígenas, as mulheres, regimes matrimoniais e relações sociais, destacar suas cosmologias, religiosidades e mundos míticos, seus fazeres e saberes e resistências políticas, e adentrarmos paulatinamente as relações na vida privada, especialmente na cidade. Como num passado se estabeleciam as alianças com o urbano e como contemporaneamente temos os processos de retomada da cidade. Um exemplo que eu sempre cito, os povos da família Aruac e Rio-Negrinos aqui em Manaus. Um grande exemplo. Manaus é uma cidade que é localizada no Rio Negro, de que durante o processo de colonização, cada vez mais foi expulsando os povos que habitavam essa região do Rio Negro. E hoje, em pleno século XXI, é constante as migrações e a retomada da cidade por esses povos, Banil, Abaré, Erequena, que são povos do Rio Negro, que possivelmente, na verdade, não é só possivelmente, habitavam essa região no passado histórico, que constantemente foram expulsos pelo impulso da colonização e que hoje retomam essa cidade. Então é importante a gente pensar a relação hoje dos povos indígenas com as cidades no Brasil. Não somente mais fazer aquela colocação, o indígena vive na comunidade, lá, ou na TI, na terra indígena, mas fora da TI, fora da sua comunidade originária, a cidade. O que ele está fazendo na cidade? Com quem ele está se encontrando? O que ele está esperando? O que ele está fazendo? Ele está estudando, enfim. E isso é muito importante, é muito urgente para a gente pensar também. Finalizo esta fala destacando que a construção é perene e dizendo que o que faz a história ser indígena, lá no começo da pergunta, é o sentido da humanidade, da luta, dos fazeres e saberes presentes ontem e hoje, e que por nossas narrativas se transformam em experiências do vivido. Então, o que torna a história indígena é o sentido do homem. É o encarar esse homem, essa mulher, esses homens, essas mulheres, essas crianças, como transformadores, como entes, como pessoas que estão vivendo e experimentando o mundo e nos ensinando. Então, finalizo agora de fato essa fala, dizendo que a luta permanece até o último indígena. E construir história indígena é estar nessa presente, nessa constante luta e nessa permanente aliança com esses povos tão fundamentais para a gente se conhecer e se identificar enquanto nação, enquanto Brasil, enquanto história. Agradeço ao Núcleo de Estudos História Social da Cidade Unesc, o meu núcleo de pesquisa da PUC, ao professor Dr. Francisco por ter mediado e devolvo-te a palavra, professor. Excelente palestra, Bruno. Talvez a melhor que eu já assisti, das que eu já assisti, que você já fez. O tema que você abordou, ele é muito próprio, especialmente porque estamos aí às portas da COP30. E, aproveitando esse fato, eu queria te fazer uma pergunta. A cantora Fafá de Belém, ela tem se manifestado nas redes sociais, na mídia em geral, que a COP30 não está dando o devido protagonismo amazônico que se esperava. Como você mora aí em Manaus e você estuda, né, essas questões locais, você concorda com ela? É um exagero? A COP30 tem falhado em alguma coisa? Ela tem sido polêmica por ter... Parece que a parte de hospedaria é cara, mas essa é uma parte que, para nós, não é a principal. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Olha, eu concordo, até porque
de fato, a fala da Fafá tem reverberado bastante, e há, de fato, né, uma grande movimentação dos próprios indígenas, o movimento cada vez mais está se organizando para reivindicar essa fala, esse direito de fala. É muito simbólico a gente pensar, é muito estrutural a gente pensar que um dos documentos do Papa Francisco, o Querida Amazônia, ele já vinha discutindo todas essas questões da relação da natureza com a ecologia e como os povos indígenas da Amazônia consideram esse polo, esse núcleo que é a Amazônia, no seu habitat natural. Ele chamava de casa comum, né, nos escritos do Papa Francisco, chamava a Amazônia, chamava o planeta, na verdade, de nossa casa comum, que é uma lógica muito indígena, né? O povo indígena chama de a terra de Grande Maloca, que é a casa comum. E, de fato, uma autoridade do tamanho do sumo pontífice considerou, chamou vários líderes, várias pessoas indígenas para serem seus consultores durante a escrita desse documento, né, dessa encíclica papal, na verdade. Inclusive, um que eu falei aqui, o Justino Sarmento, além de antropólogo, de filósofo, ele também é padre, e ele é perito do Sínodo da Amazônia, foi um dos grandes consultores pelo Papa Francisco, consultados pelo Papa, na verdade, e de entender. Faltou, de fato, a gente vê a COP como um evento exterior na Amazônia. Parece um evento para inglês ver, como a gente costuma falar, né? Um evento exterior na Amazônia, como a gente sempre dialoga, a gente vê aquela lógica do sentido, beleza, a gente sabe, é um encontro internacional que já vem com pautas certas, só para líderes de Estado discutirem e assinarem acordos, mas a partir da lógica de quem? Fazer um evento na Amazônia, no meio da Amazônia, que vai ser em Belém, a COP30, sem ouvir a Amazônia, sem ouvir os povos da Amazônia, é um tanto estranho. Isso começou desde cedo. Teve uma grande reivindicação, porque a equipe técnica da COP, né, inicial, não era de nenhum pesquisador da Amazônia. Não tinha a participação nem da Universidade Federal do Pará e nem da Universidade Federal do Amazonas, que são as duas maiores universidades do norte da Amazônia. Não tinha participação de nenhum intelectual dessas duas instituições, intelectuais não indígenas, né? Eram de outras instituições do Brasil e do mundo, mas daqui não tinha nenhum. Aí gerou um grande processo, aí acabou que, de fato, convidaram alguns intelectuais das duas instituições e do próprio Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que também é uma potência em pesquisas na Amazônia, convidaram algumas pessoas para formarem parte desse comitê. Mas aí o resto, né? E o povo? E os povos indígenas e os povos da floresta? Cadê? A gente sabe que eles estão se organizando, elas estão se organizando para irem cada vez mais para a cúpula da Terra, porque tem aquele movimento fora, né? A gente sabe que a estrutura da COP30 tem as decisões tomadas lá dentro, tem as decisões da cúpula do povo lá fora, que são as manifestações e reivindicações que acabam entrando a partir da lógica da reivindicação lá fora. Então, as pessoas levam. E, de fato, a Fafá foi muito feliz nesse comentário, porque ainda hoje há essa negação, esse silenciamento, essa não participação, essa não cooperação de chamar as lideranças indígenas, os povos indígenas para isso. E povos indígenas que, como eu falei na minha apresentação anteriormente, já foram convidados para irem discursar na ONU, na cúpula do clima, são pessoas que têm uma amplitude de conhecimento e, óbvio, ajudariam muito nas decisões que vão ser tomadas na conferência. Mas é um além, né? A gente sabe que a luta vai continuar. Uma outra pergunta. Há um discurso internacional, especialmente ali da Europa, né, de se preservar a Amazônia. Mas eu fico me perguntando, até que ponto é preservar a Amazônia ou uma nova maneira de se ganhar dinheiro protegendo a Amazônia? Se preservar para quem, né? O próprio sentido da própria palavra preservação, né? Preservar para quem, preservar para quê? Se há um loteamento dessa Amazônia. A gente sabe que há. Muito recentemente, o governo brasileiro deu carta branca para a Petrobras assumir a mineração no Vale de vários rios daqui da Amazônia, que é muito predatório. Sabe que vai ser uma atividade extremamente predatória. E sem consultar as comunidades locais, mais uma vez. A gente preserva para quem, mas a gente utiliza também para quem?
É muito necessário ter essa sensibilidade, ter essa aguça de responder o para que a gente faz tal ato, para que a gente descreve, para que a gente exprime tal atitude. Eu gosto de pensar dessa forma, né? Paulo Freire dizia que escrever é um ato político, mas, para além disso, também a gente pensar que atuação política é essa, fora da escrita, né? Fora das regimes da escrita. Todos os exemplos que eu apresentei nessa tarde, dos pesquisadores, dos pensadores indígenas, são pessoas que estão na luta, são pessoas que estão no defronte, são pessoas que estão ali para serem amplamente consultados, porque são amplamente conhecedores dessas situações, dessa região, dessas negociações, dessas transações. São pessoas que têm, para além de um notório saber, uma experiência de vida nesses campos. Então, de pensar, né, Francisco, essa ideia da preservação, eu sempre gosto de jogar para quem e por quê. Por que preservar X coisa e Y não, ou vice-versa, né? Aí, e a longevidade desse ato vai além de quem? É isso que os povos querem? É isso que os povos indígenas querem? Ou eles têm uma outra agenda, uma outra demanda? Possivelmente tenham. Então, é interessante pensar, dar esse sujeitismo, como eu falei mais cedo, esse apontamento, essa noção de se escolher aos próprios povos. Não, vamos trabalhar com esse parâmetro, a partir desse parâmetro, que aí vai gerar, de fato, uma série de diálogos a partir da ciência indígena que vai ser muito importante, vai ser muito eficiente, vai ser muito mais eficiente. Muito bem. Eu tenho só mais duas perguntas. Nós temos a presença da Sônia Guajajara, né, lá no Ministério. Até que ponto isso realmente tem sido significativo para os povos originários, né, os povos indígenas contemporâneos? E a segunda pergunta, meio atrelada a essa, a gente vê que a ministra Marina Silva se esforça, né, para atuar ali, fiscalizar, etc. Mas vira e mexe, o noticiário mostra que houve um aumento da queima ou do desmatamento, mas diminuiu também. Então, como é que você, que é dessa região, vê essas duas questões? Uma ministra ali dos povos indígenas e a atuação do Ministério do Meio Ambiente. Bem, vamos lá. Sem dúvidas, a presença da Sônia Guajajara no Ministério é algo extremamente importante. Né? Primeiro ponto é esse, é algo que foi totalmente inovador, totalmente jamais visto, porque, de fato, é alguém indígena pensando políticas indígenas. Até então, a gente tem aquela definição muito clara, né? A política indígena é a política indigenista. Então, ali o Ministério é uma política indigenista, mas que está sendo gestada por uma pessoa indígena. Então, assim, o contato é muito maior. A forma de lidar é muito maior, né? Está ali próxima. E é uma pessoa que é do movimento, é uma pessoa que estava no movimento, é uma pessoa que é bem vista, inclusive, por parte da comunidade indígena. Então, aí o contato é maior. E, óbvio, tem toda uma sensibilidade, tem todo um jogo político, tem todo um trato político por detrás que ela está conseguindo levar adiante. Isso é a minha análise, né? Está conseguindo transportar e dialogar bem com os povos indígenas do Brasil como um todo. Isso é positivo. Né? A mesma coisa a FUNAI. A FUNAI é uma política indigenista que durante anos foi gerada por não indígenas e atualmente a atual diretora-presidente da FUNAI é a Joênia Wapichana, também uma mulher indígena do movimento, uma mulher política, uma mulher que saiu de um seio político, mas é do movimento indígena, é uma mulher indígena que está ali fazendo-se ser presente. Então, isso é importante. São conquistas, né? Parece assim meio incipiente, mas são conquistas. E dentro do jogo político óbvio que a gente sabe que acontece, elas procuram, né, a minha análise, lidar com as prioridades indígenas, procuram ali estar junto com as comunidades. E a questão do meio ambiente, né? Tão problemática a questão do meio ambiente, de fato. Nós temos uma ministra do meio ambiente que luta, que se desgasta, eu me atrevo a dizer, se
se enfraquece porque se desgasta bastante nessa luta, mas não abre mão dos seus ideais, dos seus valores. Eu acho que isso é muito forte na Marina, né? Ela não abre mão dos valores, daquilo que ela acredita, daquilo que ela pensa ser o ético. E ela segue correto, sendo ético e fazendo o que é ético do ponto de vista ambiental. E englobando todos esses anseios da floresta, esses anseios dos povos originários, dos povos tradicionais, esses anseios do meio ambiente, na qual ela é uma expertise, uma grande conhecedora. Mas aí o que está em jogo maior é o capitalismo, né? O capitalismo selvagem, o capitalismo predatório, como diz o professor Ricardo Abramovay, do Departamento de Economia da USP, que é um dos grandes pensadores das questões de sustentabilidade, das questões de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem que pensar o ambiente, principalmente o meio ambiente amazônico, como uma forma de uso que não seja predatória, né? Uma forma de domínio a partir do conhecimento da natureza. Ricardo Abramovay vai dizer isso. Então, como é que a gente consegue esse domínio do conhecimento da natureza? Dialogando com os povos indígenas, dialogando com a ciência indígena, dialogando com tecnologias, técnicas, com cursos que procurem ser capacitadores dessas ciências, dessas lógicas, não que exprimem, ou que excluem, ou que depredam, né? Mas que agem nessa lógica visando estabelecer um domínio que vai gerar renda, vai ser frutífero, vai gerar qualidade de vida, empregabilidade, mas que vai manter também uma subsidiação ambiental, que vai manter o meio ambiente estável. E senão a gente só pega motosserras e tratores e destrói tudo. E em prol de quê? De uma qualidade de vida? Não. De uma qualidade salarial, de uma qualidade econômica para alguns, diga-se de passagem. Porém, em prol disso, a qualidade da vida na Terra para a maioria vai por água abaixo. Então, eu penso que, de fato, essa noção de tanto dos ministérios dos povos indígenas quanto do meio ambiente, essas duas pessoas que estão na liderança, estão à frente, são pessoas que procuram agir conforme uma ética, agir conforme um sentido moral na qual a vida propriamente dita está no ápice da discussão. Eles tomam essa noção como veemência, como função prioritária ou primeva. Penso que é isso. Muito bem. Eu fiz essas perguntas porque aqui no Centro Universitário de São Paulo, onde eu sou professor, e eu leciono um segmento, né, de disciplina de preparação para o ENAD, né? E essas questões eu estou aproveitando que você está falando isso, eu vou distribuir essa palestra junto a eles, né? Por favor. Isso, para que eles tenham uma visão de quem está aí na Amazônia. Mas, como eu estava falando, nesse centro universitário onde eu trabalho, esta questão indígena ali, tem um outro aluno que é originário, né? Não são muitos, mas eles perguntam, não, sobre esta questão. Então, penso que a sua palestra e essas perguntas que eu fiz, espero ajudar, né, na prova do ENAD aqui 2025. Então, professor Bruno, nós queremos te agradecer muito, aqui em nome do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em nome do NESC, e também em nome de todos os membros, né, especialmente a professora Ivone Dias Avelino, por essa mais uma palestra, né, que nós estamos fazendo aqui com o senhor. Sucesso aí no seu trabalho, onde você leciona, e também nas suas atuações culturais, que eu sei que não se resume apenas às questões indígenas. Então, muito obrigado, e queremos agradecer também àqueles que estão assistindo esse vídeo. Vamos, em breve, fazer um outro vídeo sobre outro tema, como sempre fazemos aqui mensalmente. Agradecemos a todos e todas pela assistência e até o nosso próximo encontro.